Olá pessoal, eu sou Fernando Gazzoni, radiologista com atuação na área de exames de imagem de abdômen, certo? E iniciando nossos tópicos em imagem do abdômen, hoje iremos falar sobre ressonância magnética multiparamétrica do fígado. O que é isso? É um método de imagem que consegue analisar em um único exame a fibrose do parênquima hepático, o acúmulo de gordura e de ferro no fígado. Iniciando então com a fibrose. Quando a gente fala em fibrose, a gente fala em hepatopatia crônica, certo? E ela pode ter várias etiologias. Hepatite B, hepatite C e atualmente também a esteatose hepática, que é o acúmulo de gordura no fígado, que já é, nos Estados Unidos, a causa mais comum de hepatopatia crônica. A evolução da hepatopatia crônica, então, começa então com inflamação e destruição tecidual, a formação então de tentativa de regeneração com nódulos de regeneração, até que começa a desenvolver fibrose e por fim a cirrose. O paciente pode ter então insuficiência hepática, pode ter câncer hepático e inclusive ir para transplante. O diagnóstico classicamente é feito por um método invasivo chamado biópsia hepática, onde tu vai analisar uma amostra pequena do fígado, existe o risco de hemorragia, o paciente é um paciente crônico, então tem que fazer várias biópsias, certo? Classificação é subjetiva, certo? Existe uma baixa concordância interobservador. A classificação da fibrose, da biópsia, então, é feita pela classificação Metavir, onde a gente classifica o paciente em F0 ou F1, com mínima fibrose ou fibrose precoce, certo? F2, fibrose significativa, e F3 e F4 já é a fibrose avançada, certo? Então, nesse método, ele leva em consideração para classificar a quantidade e a distribuição do tecido fibroso nas lâminas, certo? Que são feitas através da biópsia. Bom, aí surgiu a elastografia por ressonância magnética, que é um método não invasivo, ou seja, sem agulha, sem biópsia, para avaliar a fibrose, certo? Sendo um método não invasivo de maior acurácia. Os resultados são reprodutíveis, existe uma excelente concordância interobservador. As vantagens é um método padronizado entre os fabricantes, em meta-análises, a acurácia da elastografia por ressonância foi superior à da elastografia por ultrassom e pode ser feita em pacientes obesos e com ascite. Outra vantagem sobre o ultrassom é o seguinte, a ressonância avalia um volume grande do fígado, um volume grande de doença. Já o ultrassom consegue analisar um volume menor do fígado, certo? Então, essa é uma grande vantagem da ressonância. O princípio básico da elastografia é o seguinte, é uma técnica palpatória sofisticada que quantifica a elasticidade de tecidos biológicos, certo? O que é elasticidade? É a tendência de retornar ao tamanho e forma inicial após uma força deformante. A hepatopatia crônica, então, o paciente vai ter um aumento da fibrose no fígado, certo? O que vai aumentar a rigidez, certo? E um tecido rígido, ele resiste à deformidade e ocorre, então, um aumento da propagação de ondas mecânicas. A gente consegue medir isso na elastografia por ressonância magnética. Como? A gente coloca um driver acústico conectado com um tubo plástico que vai transmitir as ondas de pressão até o paciente, onde é colocado um driver, certo? Nesse driver, então, vai dar essas pequenas ondas mecânicas que vão ser transmitidas para o fígado do paciente. A gente vai conseguir medir o seu deslocamento e, consequentemente, a sua rigidez. Então, aqui nas imagens são essas, aqui é colocado o driver, a gente vai ter um mapa de ondas, que é um mapa de deslocamento das ondas, e um mapa de cores, ou chamado elastograma, onde vai mostrar a rigidez do fígado em unidade de rigidez quilopascal, de 0 a 8 quilopascal, certo? Quanto mais vermelho aqui, mais rígido, maior a rigidez, né? O 8 aqui é 8 quilopascal, certo? Então aqui a gente tem um fígado com uma baixa rigidez, uma cor mais roxinha. Aqui é o baço.
Então, aqui a gente traz dois exemplos. Aqui um paciente normal. Olha aqui, ó, o fígado dele, então, está com uma baixa rigidez, está predominantemente azulzinho aqui, ou roxo, né? Já o paciente com cirrose, certo? Tem muita fibrose no fígado. Veja como ficou bem vermelho. Olha aqui, próximo, então, acima até, nesse caso aqui, de 8 kPa. Então, bem rígido, bem vermelho, no mapa de cores, ou elastograma. Então, esse método de imagem tem uma excelente correlação com o grau histológico de fibrose. Aqui trago um exemplo, por exemplo. Aqui um paciente de fibrose estágio 1. Aqui como o fígado aqui está numa corzinha mais azul, amarela. Uma baixa rigidez. Já um paciente com fibrose estágio 4, olha como o fígado ficou bem vermelho, certo? A rigidez lá em cima, próximo assim de 8 kPa. Bastante fibrose e bastante rigidez do fígado. Os valores também a gente consegue então dar o resultado na ressonância magnética, segundo então a classificação Metavir, né, para correlacionar com a biópsia. F1, F2, F3, F4. Vejam que a acurácia desse método está sempre girando próximo assim, de 90%. Então, excelente método. Esta meta-análise publicada na revista Radiology demonstrou assim, que a elastografia é um método robusto, com grande taxa de sucesso, 94%. Analisou quase 1.400 pacientes. Baixa falha técnica. A rigidez também foi demonstrada que em vários estudos a rigidez aumenta com o aumento da fibrose, certo? O paciente vai evoluindo com fibrose e vai aumentando a rigidez, independentemente da causa da hepatopatia crônica. Pode ser por hepatite B, C, por álcool, por doença gordurosa, né? Esteatose. Uma vantagem da elastografia é que ela pode ser feita em pacientes obesos e com ascite, aqui um paciente obeso, onde pode ser feito, e outro com ascite aqui, tá? Isso aqui no exame de ultrassom é um limitante, a ressonância não, tranquilo, a gente consegue fazer. Então, para que tudo isso? Uma das principais utilidades é avaliar aqueles pacientes que têm hepatite crônica por vírus da hepatite C, certo? Esse vírus da hepatite C, ele pode ser tratado atualmente com medicações chamadas inibidores da protease / polimerase viral. E essas medicações podem curar esses pacientes que têm vírus C. Então, por isso é importante a avaliação do grau de fibrose. Por quê? A fibrose ela só pode ser revertida em estágios iniciais. Ou seja, então, se o paciente fez a elastografia, o estágio deu maior ou igual a F2 de fibrose, existe indicação de tratamento. Já se o paciente, por exemplo, tem já uma cirrose, que é um estágio F4, a gente tem que procurar nesse paciente câncer hepático, porque eles podem ter uma alta incidência de hepatocarcinoma, que é o câncer do fígado. Também a gente tem que procurar varizes esofágicas, que são aquelas varizes que ficam em volta do esôfago, que podem causar sangramentos volumosos, inclusive levar o paciente à morte. Além da graduação da fibrose, a gente pode usar esse método para acompanhar a hepatopatia crônica, avaliar a resposta ao tratamento e também avaliar a doença gordurosa hepática. O que é isso? A esteatose e esteatohepatite não alcoólica. Aqui trago mais algum exemplo. Um paciente com vírus da hepatite C fez tratamento durante 3 anos. Então, aqui no início, a rigidez do fígado era 4,2 kPa. Depois de 3 anos, reduziu, foi 2,8 kPa. Então, o tratamento foi efetivo. Já esse outro paciente aqui, também tratamento antiviral, lá no início tinha uma rigidez hepática de 4,1 kPa, depois de um ano 6,3, depois de 3 anos 8,5 kPa. Ou seja, o tratamento não adiantou, o paciente evoluiu com cirrose. Também, então, através da ressonância magnética do fígado, além da fibrose, pela técnica de elastografia, a gente também pode avaliar a gordura. O que é a gordura? É chamada esteatose, é o acúmulo de gordura dentro dos hepatócitos, certo? A ressonância magnética é o melhor exame de imagem para avaliar, então, esse tipo de alteração. A gente consegue avaliar a fração de gordura e consegue dizer se o paciente tem esteatose ou não. O paciente é normal, né? Se o paciente tem esteatose leve, esteatose moderada ou esteatose acentuada, isso aqui ajuda, então, a propor para o paciente uma mudança, né, de estilo de vida para reduzir esse acúmulo de gordura no fígado. Além disso, a gente pode avaliar, então, o terceiro item, que é o acúmulo de ferro no fígado. O acúmulo de ferro no fígado tem várias causas, dentre elas a hemocromatose, que é um defeito genético, onde existe um aumento de absorção de ferro pelo intestino. E esse ferro vai se depositar em vários órgãos, pâncreas, coração, inclusive no fígado, a gente consegue medir isso pela ressonância.
Uma outra causa é a transfusão sanguínea, pacientes que fazem muitas transfusões sanguíneas, fazem o acúmulo, então, de células sanguíneas que contêm as hemácias, né, que contêm ferro na sua constituição. E esse ferro vai se acumular em vários órgãos, baço, medula óssea e no fígado, e a gente consegue avaliar isso por ressonância magnética. Algumas outras alterações podem causar aumento de ferro no fígado, como a esteatose, né, a esteatohepatite, hepatite viral e o alcoolismo. E a conclusão, então, que a ressonância magnética multiparamétrica é um método com excelente acurácia, reprodutível, analisa um grande volume do fígado, na procura, então, da graduação da fibrose hepática, do acúmulo de gordura e ferro no parênquima. Pessoal, muito obrigado e até a próxima aula.